Após a profecia de Shith, 7, temos a profecia de Idris, Enoque, que a paz de Deus esteja com todos eles. Enoque é filho de Jared, filho de Maalalil, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete. Portanto, entre o profeta Sete e o profeta Enoque temos 5 gerações. 5 gerações após Sete. E 6 gerações após Adão, que a paz de Deus esteja com ele. Idris, que a paz de Deus esteja com ele, foi um grande profeta. Dentre as narrativas que lemos sobre a sua vida, Innahu awwalu man khatta bil qalam, foi o primeiro homem a fazer uso da escrita. Wa awwalu man khata ath-thiyab wa labisaha, e foi o primeiro a costurar roupas e a usar roupas costuradas. Aydan kana awwala man qatala fi sabilillah, também foi o primeiro a combater pela causa de Deus. Deus o ordenou a fazer o uso da força. Então combateu aqueles que corromperam na terra naquela época. E é citado que travou o combate contra o povo de Qabil, Caim. Dentre as narrativas também citadas da época de Idris, que a paz de Deus esteja com ele, em sua época existiam 72 idiomas. E ele falava todos os 72 idiomas para ensinar a cada grupo, a cada povo, em sua respectiva língua. Idris alayhi salam também estabeleceu os princípios do planejamento das cidades. E em sua época foram construídas 188 cidades. Então sabemos que Idris alayhi salam promoveu muito desenvolvimento na sua época. Colaborou para o desenvolvimento da civilização humana. Foi o primeiro homem a fazer uso da escrita, o primeiro a fazer uso da costura, entre outras coisas, nas quais Idris, que a paz de Deus esteja com ele, foi pioneiro. Era um homem forte, sábio e de muita reflexão. Viveu 865 anos. E Adão, que a paz de Deus esteja com ele, viveu 308 anos após o nascimento de Idris, que a paz de Deus esteja com ele. É narrado também que Idris alayhi salam viveu no Iraque e também viveu no Egito, e migrou para o Egito junto com aqueles que creram nele e seguiam a sua orientação. Idris alayhi salam foi citado no Alcorão Sagrado, na Surata de Maria, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse, e menciona no livro a Idris, por certo ele era veracíssimo profeta, e elevamo-lo a um lugar altíssimo. E quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ascendeu aos céus, na ocasião da viagem noturna e ascensão aos céus, nos é narrado que ele viu Idris, que a paz de Deus esteja com ele, no 4º céu. É narrado que o mensageiro de Deus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, passou pelo 1º céu e viu Adão. No 2º céu, viu João Batista e Jesus. No 3º céu, viu José. No 4º céu, viu Idris, Enoque. No 5º céu, viu a Harun, Arão. No 6º céu, viu a Moisés, Musa. E no 7º céu, viu Ibrahim, Abraão, que a paz de Deus esteja com todos eles. E sobre o fato de Idris estar num lugar altíssimo, como Deus revelou no Alcorão Sagrado, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, é narrado que Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, perguntou a Ka'b, radiyallahu anhu, o que você diz sobre o dizer de Deus, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, e o elevamos a um lugar altíssimo? Então Ka'b, radiyallahu anhu, disse, أَمَّا إِدْرِيسَ فَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيْهِ إِنِّي أَرْفَعُ لَكَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ جَمِيعِ عَمَلِ بَنِي آدَمَ. Eu te elevarei e darei para ti todos os dias virtudes iguais às ações de todas as pessoas, de todos os humanos. Ou seja, eu vou te elevar e vou dar para você as virtudes das boas ações de todas as pessoas que vivem na tua época. Todas as pessoas que vivem no mundo enquanto você está vivo,
eu darei as virtudes das ações delas para você. Uma concessão de Deus a esse grande profeta. Então Idris alayhi salam quis aumentar as suas virtudes e as suas boas ações, aproveitar essa concessão que Deus lhe deu. Então ele falou a um anjo que vinha até ele: fale com o anjo da morte para que ele estenda a minha vida. Deus me revelou tal e tal. Deus me revelou que cada ação feita na minha época por qualquer ser humano, eu terei as virtudes dessas boas ações. Então fale com o anjo da morte para que eu tenha mais boas ações. Ou seja, fale com ele para que ele estenda a minha vida. Sabemos que a vida e a morte estão na mão de Deus. E Deus ordena o anjo da morte que tire a alma da pessoa, que tire a alma do ser humano a quem ele decreta a morte. Porém, Idris, que a paz de Deus esteja com ele, quis tentar para poder viver mais e fazer mais as boas ações que o aproximam de Deus e que o elevam a um nível alto no paraíso. O anjo o carregou em cima de suas asas e subiu com ele aos céus. Quando chega no quarto céu, ele encontra o anjo da morte descendo. Então ele fala com ele aquilo que Idris, que a paz de Deus esteja com ele, pediu a ele. Então o anjo da morte diz: e onde está Idris? O outro anjo diz: ele está aqui em cima de minhas asas. O anjo da morte responde: incrível, eu fui enviado e me foi dito: tire a alma de Idris no quarto céu. Bu'ithtu wa qila li iqbid ruha Idris fi as-sama'i ar-rabi'ah. Então fiquei a dizer: como vou tirar a sua alma no quarto céu? Como vou fazê-lo experimentar a morte no quarto céu e ele vive na terra? Então ele tirou a sua alma e Idris, que a paz de Deus esteja com ele, morreu no quarto céu. Esta história é narrada sobre a interpretação do dizer de Deus e o elevamos a um lugar altíssimo. E isto foi narrado por Ibn Jarir e Ibn Abi Hatim e outros sábios muçulmanos. Então Idris, Enoque, que a paz de Deus esteja com ele, foi arrebatado e não foi mais visto na terra. Morreu no quarto céu. Também outra narrativa dessa história nos cita que o anjo disse ao anjo da morte: quanto falta então da sua vida? Aí o anjo da morte disse: falta um piscar de olhos. Então quando o anjo olhou para Idris, já o encontrou morto.